dia, pessoal. Sou o Gabriel Muricy, gerente de produto da linha de supervisórios, IHMs, computadores industriais e também Industrial Edge. Então, hoje eu estarei falando um pouquinho com vocês sobre o rumo ao futuro da visualização. Então, eu quero chamar a atenção para vocês de algumas novas expressões, novas tecnologias que elas estão surgindo no momento, que quando eu falo dessas novas tecnologias, estou falando de tecnologia web, escalabilidade, conectividade com a nuvem, digitalização, gráficos dinâmicos, HTML5. Então, quando a gente fala disso, são novos desafios que eles estão surgindo hoje para o mercado de visualização, para o mercado de tecnologia, quando a gente fala em sistemas SCADA. E quando a gente fala principalmente de escalabilidade. Então, eu quero, ao decorrer dessa apresentação, falar um pouco mais para vocês sobre essas tecnologias e como nós, da Siemens, estamos trazendo essa nova tecnologia para que vocês tenham um produto de alta tecnologia envolvido na sua linha de produção, onde você vai conseguir ter melhores desempenhos na sua planta. Então, eu quero dividir essa apresentação em 4 desafios, né? Sendo ele o primeiro, que eu quero falar de tecnologia, e aí eu tenho alguns slides onde eu vou falar sobre essa tecnologia, sobre escalabilidade, que é algo extremamente importante para a gente quando a gente fala de escalabilidade, começando pequeno e chegando ao grande, chegando ao macro, chegando a um sistema complexo. Acesso de qualquer lugar, porque hoje quando a gente fala de acessibilidade, quando eu estou falando de quando eu falo de acesso em qualquer lugar, isso são coisas que elas estão normalmente mais no nosso cotidiano. Então eu quero falar um pouco sobre isso para vocês e também falar sobre a integração de todo o sistema, porque nós da Siemens acreditamos que a integração ela é a base para a digitalização. E nós atendemos esses pré-requisitos, e nós atendemos com o InCC Unified no TIA Portal. Por que nós atendemos? Porque o TIA Portal é a nossa plataforma de integração, a nossa plataforma onde nós conseguimos integrar tudo. Então, desde uma remota de campo ao nosso sistema SCADA, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês. Então, eu quero passar um vídeo de introdução para vocês, que é como nós visualizamos o futuro. Então, esse vídeo, ele fala um pouco, ele mostra diversas cores, e quando a gente fala isso, nós temos a mudança que hoje, por exemplo, nossas televisões já estão com tecnologia 4K, já estão surgindo novas tecnologias, então nós estamos falando de mais cores, e por que não trazer essa realidade do que a gente vê na nossa televisão, trazer também para o campo, trazer também para as nossas fábricas. Então, o InCC Unified, o Unified System, ele é uma plataforma que ele vai desde a nossa IHM, onde está na nossa máquina, até o nosso sistema SCADA. Algo que é totalmente novo para nós, algo que traz uma tecnologia nova. Nós estamos falando que é uma tecnologia disruptiva para o que está por vir. Nós estamos trazendo essa tecnologia disruptiva para você e para as suas aplicações. Então, eu quero voltar nos 4 desafios e começar a falar passo a passo do que nós acreditamos, né? Então, eu estou falando de dispositivos de visualização independentes, baseados em tecnologia web. Mas, Gabriel, por que você está falando de dispositivos independentes baseados em tecnologia web? A tecnologia web, ela tem trazido uma nova realidade para a gente. Por exemplo, quando nós estamos com o nosso smartphone,
nós entramos num site onde o site ele se adapta ao tamanho da tela do nosso smartphone. Se nós estamos no computador, a tela se adapta. Se nós estamos num tablet, é a mesma coisa. E por que não trazer isso para o campo? Por que não? Quando a gente começa a falar de novas tecnologias, novas formas de visualização, de acesso remoto, nós estamos falando que por que não acessar a tela da minha IHM para operar a minha IHM através da tela do meu smartphone ou através da tela de um tablet? Então, o acesso remoto ele é algo que tem se tornado mais comum e isso facilita a nossa vida tendo uma IHM, um sistema SCADA com a tecnologia HTML5, aonde as telas elas estão se adaptando ao dispositivo que eu estou acessando. E veja que interessante, no meu slide eu coloquei um óculos de realidade aumentada. E nós já estamos preparando a nossa plataforma Unified System para que ela esteja de acordo e ela possa também ser acessada com óculos óculos para realidade aumentada. Então, nosso sistema Unified ele não está falando de tecnologias de agora, nós estamos falando de tecnologias que estão por vir. E isso é algo totalmente disruptivo para a gente. Então, para falar disso, né, que eu já comecei até mesmo a comentar, o Unified System, ele tem a tecnologia baseada em HTML5, SVG, para quem não sabe, eu vou até dar uma lida para não errar, que é o Scalable Vector Graphics. São gráficos vetoriais, onde eu consigo colocar na tela da minha IHM, que é até o meu último quadro, que vocês podem observar, que são imagens vetoriais e animações. Então, isso já está dentro do nosso sistema. Você não precisa de algo a mais para que as telas estejam de acordo com HTML5. Então, uma nova forma de fazer script dentro tanto da nossa IHM, quanto do nosso sistema SCADA, que é utilizando o JavaScript. Então, são tecnologias que estão crescendo e que nós da Siemens incorporamos dentro da nossa plataforma para facilitar a vida de vocês. E quando eu olho o meu quadro central no meu PowerPoint, eu falo sobre acesso de qualquer lugar. Então, existem facilidades quando eu olho no HTML5 para acessar através de um smartphone, de um tablet, de um computador, independente de onde for. E sem a necessidade de você, para fazer um acesso através do smartphone ou acesso através de um computador, você não precisa instalar plugin. Por quê? As telas elas já estão baseadas em HTML5, já estão de acordo com as tecnologias do momento. Então, quando eu falo isso, pode ser que eu esteja sendo até redundante, falando do HTML5, mas nós temos uma diminuição no nosso esforço de engenharia. Então, nós aumentamos a flexibilidade. Por quê? Por exemplo, nós temos uma IHM de 7 polegadas, onde essa IHM nós desenvolvemos todas as telas, e eu preciso, mas agora eu tenho uma IHM de 22 polegadas, vou ter que refazer as telas? Não, não mais. Porque como nossa tecnologia, as nossas telas, elas já são em HTML5, nós já conseguimos recompilar o projeto para uma tela de 22 polegadas, aumentando assim a nossa flexibilidade, reduzindo o nosso esforço com manutenção. Então veja que essa tecnologia ela vem para somar no seu desenvolvimento das suas telas, desenvolvimento da sua engenharia. Então, essa tecnologia web, ela vem para nos ajudar no desenvolvimento das nossas telas. Isso eu estou falando tanto da IHM quanto do sistema SCADA. Mais para frente eu vou falar de coisas que são mais tecnologia que está vindo nesse sistema que pode agregar ainda mais. Então, um sistema de visualização do nível da máquina à sala de controle. Então, é aquilo. Mas você está me falando que a IHM que eu tenho na minha máquina, eu também posso ter na minha sala de controle? Eu posso compartilhar telas do que está na minha máquina e levar para a minha sala de controle? É isso mesmo que eu estou falando. E você vai ver que mais para frente, é um dos meus últimos slides, eu falo exatamente sobre isso e como reaproveitar as telas de máquinas diferentes
no seu sistema SCADA. E isso é algo extremamente importante para a gente. Então, como eu falei no começo, nós acreditamos que a nossa integração, a nossa plataforma do TIA Portal, que ela é onde está desde o começo, ali desde a remota do chão de fábrica, até mesmo ao sistema SCADA, onde o TIA Portal nós conseguimos fazer tudo isso que está no meio, seja programação de um PLC, programação de redes, programação, desenhar uma arquitetura, tudo isso está dentro do TIA Portal. Mas veja que interessante, o desenvolvimento de telas também dentro do TIA Portal facilita. Por quê? Ele facilita porque você já consegue linkar as suas tags que você está desenvolvendo na programação do seu PLC com a tela de IHM. Então, você ganha tempo no seu desenvolvimento. Então, eu queria falar um pouco sobre as novas IHMs, que são as IHMs Unified, que são IHMs que elas estão se tornando, elas vieram para ser com uma tecnologia disruptiva e uma tecnologia muito acima do que a gente esperava para elas. Então, são interfaces que, independente do tamanho delas, nós temos elas de 7 a 22 polegadas, e todas elas são com telas multitouch. Então, a tecnologia que nós temos hoje no nosso celular, que ela é multitouch para dar um zoom in, zoom out, nós temos também na IHM. Algo que eu já comentei com vocês, como as telas delas são baseadas em HTML5, se você faz um projeto numa IHM pequena, você pode jogar para uma tela de 22 polegadas apenas recompilando esse software. Então, eu estou falando para vocês que nós temos faceplates, padrões, onde nós usamos na IHM e levamos até o nível de controle. Então, eu estou falando de telas padronizadas, até mesmo nós temos eu queria relembrar vocês de uma série de webinars que nós fizemos, onde temos um webinar que falamos só sobre essas IHMs e falamos também sobre os faceplates. Os faceplates, eles são telas padronizadas. São telas padronizadas que nós disponibilizamos para vocês um arquivo com mais de 100 páginas, onde você pode fazer esse desenvolvimento com telas padronizadas que a Siemens está levando para vocês de forma gratuita, e é um manual orientativo de como deixar as suas telas de acordo com a nova demanda. Hoje, por conta do smartphone, existe uma interação muito melhor com o usuário, onde o usuário tem uma facilidade por conta do smartphone. E esse documento que nós disponibilizamos para vocês de forma gratuita ajuda a como você que vai desenvolver telas, deixá-las as telas melhores e também onde tem uma interação com o usuário muito melhor e muito mais simples. Então, eu queria falar que além das IHMs elas serem com telas multitouch, nós também estamos trazendo essa novidade para vocês de ter IHMs que possibilita colocar aplicativos. Você não escutou errado. Eu estou falando que na nossa IHM você consegue colocar aplicativos. Então vamos lá. Esse vai ser um link que eu vou fazer com a minha próxima apresentação, que é de Industrial Edge, e é extremamente relevante. Amanhã o Matheus e o Wagner vão dar exemplos práticos de como utilizar aplicativos na IHM, ou em computador industrial, ou até mesmo nos nossos PLCs. Então, vamos lá. Hoje, quando eu falo de pré-requisitos para uma aplicação com IHM, eu estou falando que hoje nossas IHMs precisam ter alarmes, histórico de login, conectividade, receitas, e agora nós estamos trazendo a IHM com multitouch. Mas espera aí. Mas e se eu precisar de análise de dados, relatórios, outras coisas? Eu preciso agora ainda colocar um computador para fazer essa análise ou não? Não mais. Por quê? A nossa nova IHM, ela
tá trazendo uma tecnologia onde nós conseguimos instalar aplicativos. E são diversos aplicativos. Na minha apresentação de Industrial Edge, que vem na sequência, eu vou falar de alguns aplicativos que nós podemos utilizar. Por exemplo, vou dar um pequeno spoiler para a minha próxima apresentação, mas se eu quero fazer uma pequena análise de OE na minha máquina. Antes eu precisava ter um sistema terceiro onde eu ia enviar alguns dados para fazer todas essas análises. Agora eu posso ter um aplicativo onde eu vou lá na loja de aplicativos e eu quero ter um OEE. Vou lá, baixo o aplicativo para a minha IHM, como se fosse o meu smartphone, que eu entro lá, eu quero um aplicativo X. Eu vou lá, pego esse aplicativo e começo a utilizá-lo. Da mesma forma agora com as nossas IHMs. Então, as nossas IHMs, elas estão trazendo uma tecnologia a mais para o mercado. Então, quando eu falo de aplicativos do Industrial Edge, que é algo que eu vou comentar com vocês adiante, então eu estou falando que eu consigo aumentar a flexibilidade da minha máquina, aumentar a flexibilidade da minha IHM, utilizando aplicativos. Seja eu entrar via tela da IHM, vou lá na IHM conectada na internet, entro na loja de aplicativos via IHM, e eu preciso desse aplicativo, vou lá e baixo para minha IHM, ou até mesmo fazendo centralmente. Como assim centralmente? Eu tenho o meu computador, a minha gestão da planta, onde eu vejo, a minha máquina 1, eu preciso fazer com que ela tenha, eu quero alguns relatórios. Eu entro lá na loja de aplicativos, e nessa loja de aplicativos escolho o aplicativo e centralmente, isso no nível de gestão, eu consigo falar para a IHM que ela vai receber esse aplicativo. Como? Amanhã o Wagner vai falar sobre isso e é legal vocês participarem. Mais alguns exemplos de aplicativo. Conectividade com o MQTT já está disponível. O Flow Creator, que o Matheus e o Wagner vão falar um pouco mais amanhã. E o CIMAT Notifier. Por exemplo, eu quero colocar lá que toda vez que a máquina parar ou der algum erro, quebrar alguma peça, venha uma mensagem para o meu smartwatch. Então, você consegue parametrizar isso através da IHM. Então, eu estou falando de interfaces para conectar a tecnologia de informação com a tecnologia de automação. São a tecnologia que hoje nós falamos de integração TI/TA, que meus colegas vão falar durante o dia inteiro sobre isso, que como nós podemos trazer novas ferramentas de TI/TA para vocês. Então, eu quero falar para vocês sobre o Plant Intelligence, que temos 3 opcionais, na verdade, que é o Calendar, o Performance Insight e o Collaboration. E o Collaboration foi aquilo que eu falei lá no começo da minha apresentação para vocês. Então, eu quero falar só um pouquinho com vocês e lembrar que depois eu estarei disponível para conversar com vocês no stand virtual. Então, quando eu falo sobre o Calendar, um opcional do nosso sistema SCADA, o Calendar, eu consigo programar turnos eu consigo programar operações. Por exemplo, eu preciso que a minha máquina 1 ligue meia hora antes, 30 minutos antes, da minha máquina 2, que eu preciso fazer algum tipo de aquecimento, fazer algum tipo de preparação na máquina e depois para ela começar a sua produção. Então, quando a gente fala de tecnologia hierárquica, que é o que o Matheus vai falar bastante amanhã, eu estou falando sobre ter opcionais organizados, opcionais que nos ajudam a melhorar o nosso desempenho da nossa produção. E isso tudo fazendo com que a gente aumente a nossa produtividade, que é, no fim, o que toda empresa precisa. E toda empresa quer o aumento de produtividade. Então, planejar os seus turnos de produção de uma forma inteligente, fazendo com que a gente aumente e ganhe na nossa produção. Outro opcional extremamente importante, que é o Performance Insight.
O Performance Insight, por exemplo, antes você queria fazer uma análise de OE. Eu já falei um pouco antes que nós podemos ter um aplicativo para fazer essa análise de OE, e agora eu estou falando que nós temos um opcional onde nós podemos criar KPIs individuais por máquina, KPIs individuais por linha de produção, onde antes era feito só na camada do MES, hoje nós trazemos para a camada do SCADA. Trazemos essa nova realidade, essa nova forma de fazer a análise de KPIs para a camada de SCADA, fazendo com que você tenha mais recurso para desenvolver as suas telas e também desenvolver o seu sistema SCADA. E tudo isso baseado em conformidade com a ISO 22400. Então, são pré-requisitos que nós já estamos trabalhando e nós já trabalhamos para disponibilizar para vocês. E aí vem um dos meus opcionais favoritos, não é porque eu sou gerente de produto dessa família, mas é o opcional que eu acho mais genial. Por exemplo, eu tenho 3 máquinas, que é o exemplo do PowerPoint, eu tenho 3 máquinas. Só que no meu sistema SCADA, eu precisava ter a tela das 3 máquinas para saber como está a minha linha de produção. Por que antes, por que a gente não podia falar para o meu sistema SCADA, sistema, vai lá e pega a tela da máquina 1 e me coloque no canto esquerdo, vai lá na máquina 2 e coloque no centro da minha tela principal, vai na minha máquina 3 e coloque no meu lado direito. Por que não? Por que não pensar dessa forma? É uma forma mais inteligente, é uma forma de fazer nós ganharmos tempo na hora que nós estivermos fazendo a nossa engenharia. Então, o Collaboration, ele vem exatamente para isso. Você tem 3 máquinas com 3 IHMs Unified, se atente a esse detalhe. Então, por exemplo, 3 máquinas independentes. Eu tenho uma linha de produção, onde essa linha vai ter a primeira máquina, a segunda e a terceira, onde uma depende da outra. Por que eu não posso pegar um sistema SCADA de gerenciamento, vir aqui e pegar as telas das 3 máquinas para saber como elas estão produzindo? Isso é possível com o Collaboration. Então, o Matheus vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Fique atento, porque é algo extremamente disruptivo para a tecnologia do sistema SCADA. E é algo que faz com que você ganhe tempo no desenvolvimento das suas telas. Caminhando para o final, eu quero falar sobre um pouco como diversas áreas na empresa, elas têm diversos tipos de software. Então, isso nós também conseguimos fazer essa integração com o Unified System, com o WinCC Unified, nosso supervisório, nosso sistema SCADA. Ele já está preparado para fazer essa integração com outras ferramentas, com ferramentas de terceiro, através de integração através de OpenPipe, através de C++. Então, são tecnologias, são linguagens de programação que elas já conseguem fazer essa integração com o WinCC Unified. Então, eu queria trazer para vocês um pouco mais dessa realidade, do que o WinCC Unified, do Unified System, olhando como um ecossistema de automação, de visualização. Eu queria trazer um pouco das novidades para vocês. E para falar tudo isso, eu queria resumir os 4 desafios que eu trouxe para vocês. Então, nessa apresentação, eu falei com vocês 4 pontos sobre a tecnologia, que nós estamos trazendo a tecnologia, o que tem de melhor hoje, quando a gente fala em tecnologia web, conectividade. Então, eu falei sobre tecnologia, sobre escalabilidade, como a gente começar da nossa IHM, levando até a nossa sala de controle, acesso de qualquer lugar, sem a necessidade de instalação de plugins.
E, para fechar tudo isso, eu queria trazer a integração, que ela é a base para a digitalização. Então, eu falei sobre alguns opcionais, falei sobre integração do TI com TA, integração com outras ferramentas. Isso tudo é o que o INCC Unified vai trazer para o mercado e trazer para você utilizar e desfrutar desse novo sistema que nós estamos trazendo. Então, eu novamente quero falar para vocês que eu estou disponível no stand do Unified System da nossa feira virtual para atendê-los, tirar eventuais dúvidas, e fica aqui meu agradecimento por participarem dessa palestra. Muito obrigado.